Olá, investidores, tudo bem? Hoje trago no canal Monteiro Investing 3 fundos imobiliários de base 10 negociados na Bolsa de Valores, inclusive um deles é de galpão logístico. E sem delongas, bora para o vídeo. Começando pelo GALG11, fundo da Guardian Logística, hoje cotado a 9,30, entregou um dividend yield interessante de 10,51 nos últimos 12 meses, um PVP negociado com um ágio de 3% sobre seu valor patrimonial e uma liquidez diária de menos de 1 milhão, que acaba sendo uma coisa negativa, vendo que liquidez inferiores a 1 milhão não são interessantes para o investidor, onde ele corre o risco de não conseguir sair de grandes posições do fundo. E acumula uma valorização nos últimos 12 meses de 8,40%. É um fundo de tijolo focado em galpões logísticos, uma taxa de administração de 1% sobre o PL mínimo e não possui vacância. O valor patrimonial por cota de R$ 9,14. O último rendimento do fundo foi de 8 centavos. Vamos comparar agora o fundo GALG11 com os índices no período de 5 anos, onde ele entregou nos últimos 5 anos menos de 10% de valorização, perdendo para o IPCA, Ibovespa e principalmente o IFIX. É um fundo que ainda não conseguiu se provar no tempo, sendo que não conseguiu ainda bater nenhum dos índices. O fundo, nos últimos 5 anos, apresentou um yield de 11,6% nos últimos 5 anos, tendo apenas uma volatilidade em julho de 2022. O fundo, nos últimos 5 anos, não cresceu seus rendimentos. Abrindo o relatório gerencial do GALG11, percebemos que sua renda está concentrada principalmente na Souza Cruz e na Brasil Foods, Salvador e também Pernambuco. As receitas por estado, 40%. Rio Grande do Sul, 35%. Bahia, 23%. Como eu disse, Pernambuco e só 2% no estado de São Paulo. Os contratos todos são atípicos, vendo que ele possui 2 imóveis em Rio Grande do Sul, um imóvel em São Paulo, um imóvel em Pernambuco, um imóvel na Bahia. O problema do fundo GALG11 hoje é a localização dos seus imóveis e poucos inquilinos, onde seu fundo perde seus contratos com a Souza Cruz, Brasil Foods, onde a sua receita advém principalmente desses 2 inquilinos, pode incorrer num problema para o GALG11, visto que receitas hoje é extremamente concentrada nesses 2 inquilinos. Eu não vejo com bons olhos esse tipo de situação, visto que ele terá dificuldades para realocar esses galpões, de encontrar esses inquilinos onde o principal foco hoje, onde a maior demanda no Brasil hoje, são de imóveis em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Existe pouca demanda para inquilinos, onde o fundo poderia perder drasticamente seus dividendos. Sendo assim, apesar de ser um fundo negociado com base 10, diante de todos esses fatores, principalmente entre a alta concentração de inquilinos e galpões não tão bem estrategicamente localizados, eu ficaria de fora do GALG11. Passando por próximo fundo da lista, é o CPTS11, da Capitânia Securities. Hoje, negociado a 7,84, possui um dividend yield acima dos 11%, negocia hoje com deságio em relação ao seu patrimônio, negociando a 0,88. Possui uma excelente liquidez diária, 12 milhões, e uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses. Como eu disse, é o fundo da Capitânia Securities, um fundo de papel, possuindo uma taxa de administração de 1,05% sobre patrimônio líquido. O último rendimento foi de 5 centavos, e o valor patrimonial por cota é de R$ 8,99. O fundo não entregou uma boa valorização aos cotistas, perdendo para o CDI, o IPCA, o IBOV e o IFIX, uma valorização nos últimos 5 anos de apenas 11%. O fundo tem um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,34%, porém, em decorrência da deflação, vem apresentando uma queda nos seus rendimentos, que
chegaram nesse fundo aqui de 5 centavos em outubro deste ano. O fundo distribuiu seu menor rendimento em dezembro de 2022, onde pagou 4 centavos, e outubro de 2023 conseguiu pagar somente 5 centavos. Abrindo o relatório gerencial do Capitânia Securities, código CPTS11, podemos ver a alocação do fundo. Ele tem hoje 27% do seu portfólio alocado em fundos imobiliários, que não é uma coisa tão interessante assim para o investidor, visto que, mesmo que indiretamente, você acaba pagando taxas sobre taxas. Você paga a taxa para o fundo CPTS11 e também diretamente paga a taxa para esses outros fundos que estão na carteira do CPTS11, que acaba destruindo a rentabilidade do investidor. Hoje o fundo possui uma aquisição média de PCA mais 6,68, um fundo high grade e uma aquisição de CDI mais 3,64. Apesar do CPTS11 ter enfrentado problemas em decorrência da deflação, por ser um fundo de papel hoje negociado a um PVP interessante de 0,88, eu acredito que, por longo prazo, pelo Brasil ser marcado por grandes inflações e estar num ciclo de corte na taxa de juros, o fundo CPTS11 é interessante para o longo prazo, pensando numa alta do IPCA. Passamos para o terceiro fundo da lista, o MXRF11, um fundo bem conhecido na Bolsa, onde hoje negocia a R$ 10,83. Um yield médio nos últimos 12 meses de 12,18%, negocia com ágio de 11% em sua cota, uma excelente liquidez de quase 12 milhões e uma valorização de mais de 20% nos últimos 12 meses. O fundo apresenta uma taxa de 0,90% ao ano, a menor taxa de administração dentre os 3 fundos apresentados no vídeo. É um fundo de papel, possui um valor patrimonial por cota de 9,87 e o último rendimento apresentado pelo fundo foi de 11 centavos. O fundo nos últimos 5 anos conseguiu vencer com folga o CDI, o IPCA e o IBOV, mostrando ser um excelente investimento para os seus cotistas. O fundo tem um dividendo atual de 12,18% e apresentou um dividendo médio nos últimos 5 anos de 12,20%, apresentando uma ascensão nos seus dividendos, que pagou esse mês 11 centavos por cota. Além de tudo, o fundo ainda possui 3 imóveis, todos localizados numa excelente área, São Paulo. Abrindo o relatório gerencial do fundo Max Renda, podemos encontrar uma taxa média de aquisição dos seus CRIs de CDI mais 2,69%, IPCA mais 7,61%, IGPM mais 5,35%, um pré-fixado a 10% e também fundos imobiliários. A carteira do fundo imobiliário Max Renda é composta por 77% de CRIs, 5% de permutas financeiras, 15% em FIIs e 3% em caixa. Apesar de o Max Renda ser um excelente fundo imobiliário, hoje vem sendo cotado a valores muito acima do seu valor patrimonial justo, onde não é tão interessante para o investidor pagar ágio por cotas de fundo de papel. Dentre os 3, eu ficaria com o CPTS11, pois negocia com um deságio interessante de 12%, onde podemos vislumbrar, devido ao corte da taxa de juros e o histórico de inflação no Brasil, uma melhora dos seus rendimentos. Lembrando que nada que foi dito nesse vídeo é nenhum tipo de recomendação nem de compra nem de venda. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e até a próxima.